O frio é algo da nossa mente, né? Se nós imaginarmos que estamos com calor, estaremos com calor. Amém? Vamos falar sobre oração, sobre o poder da oração, sobre o poder da palavra, sobre o poder daquilo que Deus nos dá, para que nós possamos fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida e ao redor daqueles que nos amam. Queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos falar sobre pequenos sinais e grandes milagres. Aleluia. Obrigado, Ju. Aleluia. Glória a Deus. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 41 até o 45. E diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruídos de abundante chuva. E subiu Acabe, comeu e bebeu. E Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. Assim por 7 vezes. E a 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. A Acabe subiu ao carro e foi para Jereziel. Esse texto, ele é um texto muito interessante, porque Eliseu, há um tempo atrás, ele tinha orado para não chover. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele novamente ora a Deus para que a chuva descesse. E o interessante é que ele sobe no monte com seu moço e com o rei Acabe. E ele diz assim para o seu moço: Olha, sobe ao monte e olha para o lado do mar e vê o que acontece. E o moço volta e diz a ele: Olha, não tem nada. O céu está azul de brigadeiro. Não tem nada. E ele diz para o moço: Durante 7 vezes você sobe. E o texto diz, que nós acabamos de ler, que pela 7ª vez eles voltam ao mesmo lugar e ele vê uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. E ele volta a Eliseu e diz: Olha, a nuvem é pequena. E a fé desse homem é tanto, e fazendo juízo da sua oração, ele diz: Olha, diz a Acabe: Aparelhe o carro e vai para o palácio, porque vai vir uma grande chuva. O poder da palavra, o poder da oração, daquilo que nós liberamos, só vai acontecer quando nós tomarmos posse daquilo. Porque muitas vezes nós queremos ver grandes milagres. Mas uma coisa que eu aprendi, que o maior perfume está no frasco pequenininho. O grande milagre não vem de coisas grandes. O grande milagre vem de coisas pequenas, coisas que nós não prestamos atenção, coisas que nós não observamos. São essas coisas que vão produzir um grande milagre nas nossas vidas.
O que seria uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, num grande deserto, onde 3 anos e 6 meses não havia chuva, havia uma sequidão. Creio eu que até a semente, quando se tirava para plantar, era tão seca que ela se derretia, porque não tinha chuva, só calor. E quando ele clama ao Senhor, e ele diz: olha, diz ao rei para descer, porque a chuva já está chegando. Ele creu naquilo que ele orou. Ele tomou posse naquilo que ele declarou. Ele diz: desce, rei, porque senão o Senhor vai se molhar. Mas o grande mistério disso tudo não está em mandar o rei descer. O grande mistério disso tudo foi o que o pastor acabou de ler e de falar aqui em cima. Porque não é quando a gente libera o milagre, é quando a gente reconhece o milagre e dobra os nossos joelhos dias e afora de dias e agradece a Deus a todos os momentos. Porque o milagre, ele vai acontecer na nossa vida de um jeito ou de outro. Mas a forma que nós agradecemos a Deus é que tem que mostrar a diferença nas nossas vidas. Uma mãe, ela conhece quando um filho vai ficar doente só no olhar. Só no olhar ela diz: olha, Joãozinho vai ficar doente, o Joãozinho vai resfriar, o Joãozinho vai ficar com tosse. Porque conhece, é um sinal do que vai acontecer. Às vezes nós oramos por um sinal na casa de Deus, mas queremos ver algo muito grande. Esquece que o sinal é algo pequeno. A gente encontra nas estradas os semáforos, que são 3 luzes, cada uma de uma cor, e cada uma delas indica algo para que o motorista venha fazer. A palavra de Deus, ela indica para as nossas vidas naquilo que nós devemos fazer. Pessoas que saem de dentro da igreja dizendo que Deus mandou sair da igreja para ir para uma outra igreja sem Deus ter mandado. Pessoas que dizem: olha, Deus que mandou eu casar com fulano porque é o homem da minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não dá marido nem esposa para ninguém, porque senão nós culpamos a Deus daquilo que Ele nos deu. A escolha são nossas, as decisões são nossas. Tomamos pancada da vida porque às vezes tomamos decisões erradas, mas devemos seguir em frente e entender que pela misericórdia de Deus Ele vai mudar esse cativeiro. Porque o grande mistério disso tudo não é a igreja ser grande, a igreja ser monstruosa. O grande disso tudo é nós vermos um pequeno milagre. Domingo houve um pequeno milagre. A nossa igreja, o testemunho da irmã Anne, sabe, aquilo edifica a nossa fé. Aquilo transforma algo dentro de nós que faz a diferença de querermos estar aqui, porque nós devemos pensar na seguinte forma: vai chegar a minha hora, vai chegar o meu momento, o meu sinal está chegando, a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Mas quando nós vemos a este lugar, quando nós viemos a esse lugar com a intenção apenas de ver o grande milagre, nos passa despercebido o pequeno sinal. E o pequeno sinal é aquilo que nós estamos orando. E às vezes, pelo um louvor, por uma palavra da oferta, pela própria pregação, Deus está falando conosco. E é esse sinal que nós devemos estar atentos. Você vê que ele diz: olha, sobe o monte e olha para o lado do mar, porque tudo de Deus é específico. Nada foge do controle de Deus. Nada.
Deus, Ele tem o controle. E quando Ele nos dá algo, Ele nos dá com perfeição. Tem momento para receber, tem momento para andar, tem momento para falar. Deus não nos deixa cair envergonhado. E a nossa oração, ela tem um sentido, que é o crer. Coloque seus olhos em João capítulo 14, versículo 13. Aleluia. João capítulo 14, versículo 13, e diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, Ele vai fazer. Tudo aquilo que nós orarmos ao Senhor, vai acontecer na nossa vida. Agora nós precisamos apenas crer naquilo que nós mesmos colocamos em ação, porque se nós duvidarmos daquilo que nós oramos, como é que Deus vai nos dar, que se nós mesmos geramos dúvida dentro de nós? Porque muitos milagres não acontecem, porque os sinais pequenos se passam despercebidos. Precisamos entender as pequenas coisas de Deus. Jesus, Ele quando vem, Ele não tem uma aparência de um lorde. Ele não tem uma aparência de um rei de porte. E as pessoas esperavam Jesus num lindo, belo cavalo branco, com a espada reluzente. Então, Jesus, Ele vem com sua simplicidade e opera os seus milagres. E enquanto nós estivermos esperando esse Jesus que nós imaginamos com a nossa mente, não vai acontecer nada. Mas quando nós acreditarmos naquele Jesus que morreu na cruz por mim e por você, o milagre vai acontecer. Coloque seus olhos, Mateus capítulo 21 e 22. É praticamente o mesmo texto, quase as mesmas palavras, e diz assim: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Olha só, cara, se pedir e crer, vamos receber. Porque o Senhor, Ele vai nos dar aquilo que nós pedimos. Precisamos simplesmente crer. Há uns sinais que não chegam para alguns, porque já perderam a essência e a intimidade com Deus. E para esses não se chegam mais, porque eles mesmos se afastaram de Deus. E o primeiro sinal que nós entendemos é que a presença de Deus tem que estar dentro de nós dia após dias. Porque num dia que nós não vem na igreja, no domingo passado, na oração de manhã, eu não pude vir porque eu não estava me sentindo bem. Aí o pastor vira para mim e diz: puxa, Joabe, caramba, que mover de Deus, meu irmão. Cara, tu tinha que ver que mover de Deus. E olha, a gente não chegava perto, as pessoas caía, pessoas sendo curadas e Deus operando milagre. E eu, aquela raiva santa, ai, febre maldita, porque tu não deixou eu vir para a igreja. São essas coisas que afastam a gente de Deus. Porque no momento que nós não viemos à casa de Deus, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Precisamos buscar, é o que a palavra diz, tempo e afora de tempo. É buscar a presença de Deus para que o milagre se manifeste dentro de nós. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, devemos ministrar isso por onde nós passarmos.
é buscar a face de Deus. Não adianta também viver dentro da igreja, mas com um coração duro, com um coração fechado, sem perdoar ninguém, sem amar ninguém, sem ajudar ninguém, sem fazer a obra de Deus. Não adianta. É a mesma coisa de que colocar um Fusca dentro de uma garagem e achar que vai sair uma limusine. Não é por aí. As nossas orações têm que estar de acordo com a vontade de Deus. A Ana, ela faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Ela conversa com Deus e a vontade de Deus estava alinhada entre a oração dela, porque ela pedia um filho varão e Deus queria um profeta diferente para aquela nação. As nossas orações, as nossas petições têm que estar alinhadas, porque quando nós pedimos algo a Deus só para nós nos tornamos egoístas. E dizemos para Deus assim: Deus, eu não estou preocupado com quem está do meu lado, eu quero a minha bênção. Se entra 2 times dentro de um campo de futebol e você vê a aflição do torcedor de comer unha e está ali com sangue, está ali: Deus, meu time tem que ganhar, meu time tem que ganhar, meu time tem que ganhar. Se os 2 times ganhar, como é que fica? Alguém tem que perder para alguém ganhar. Mas no reino de Deus todos ganham. Todos ganham no reino de Deus. O reino de Deus, ele é vitorioso, amado. O reino de Deus não tem divisão. O reino de Deus é apenas um time. É um time dos campeões. O cuidado em crer, em receber o sinal de Deus, dá a entender que a vontade de Deus está sobre as nossas vidas. Quando está tudo certo na nossa vida, quando vai tudo bem, aí a gente: pô, Deus está comigo, Deus é comigo, tudo bem, não estou preocupado com nada. Aí você para de orar, para de jejuar, e isso tudo é uma artimanha de Satanás. Porque quando a gente acha que está tudo bem, na verdade está tudo mal. É um sinal. Deus está dando um sinal que não está tudo bem espiritualmente. Fisicamente você acha que está bem, ou financeiramente você acha que está bem, mas não está. É o sinal que Deus nos dá para que nós venhamos estar alerta. A falta de chuva significa a falta de fé de muitos crentes. Por que não tem chovido em algumas casas as chuvas de bênção do Senhor? A chuva que lava, que purifica. Porque está faltando oração. Porque está faltando jejum. Porque está faltando comunhão. Eu sempre orei com a minha esposa de mão dada, e confesso para você que há uns 1 ano e 6 meses nós não temos orado dessa forma. E Deus, por essas noites, me cobrou isso. Porque quando a gente dá a mão à esposa, se cria uma aliança entre nós e Deus. E a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aquilo que é concordado na terra é concordado no céu. É o entender que não deixar faltar o óleo da unção da nossa casa. Precisamos buscar mais a Deus. Precisamos estar mais na presença de Deus. Eu sei que não é fácil. Como eu já falei uma vez, é 9 horas a oração, 7h30 eu já estou aqui orando, feliz da vida. Aí minha esposa diz: onde é que tu vai uma hora dessa, cara? Eu vou orar, filha, vou buscar a presença de Deus. Esses dias passei por umas provas, misericórdia,
Eita, madrugadas longas de joelhos no chão. Eita, arabassuri cantalabás. Amados, oh Deus, é quando a gente vê que está tudo bem, que não está tudo bem. É Deus dizendo assim: tu parou de me buscar de madrugada, por quê? Porque tu parou de orar, porque tu está parando de jejuar. Acende a caldeira, taca fogo na lenha. É assim, amados. O nosso sono é muito bom, mas buscar a Deus é melhor. A Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto dorme. Fique tranquilo, amado, mas busque o Senhor. Não abra mão de buscar ao Senhor. Às vezes nós assistimos vários programas, aí deu a hora de dormir, muito mal oramos pelos nossos filhos e vamos dormir. Ei, vou te falar, Deus não está recebendo esse tipo de oração. Isso é oração de preguiçoso. Deus não ouve. Deus não ouve esse tipo de oração, porque Ele já sabe, porque você já pediu ontem. Abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa minha esposa, abençoa minha casa, abençoa meu trabalho. Ele já ouviu ontem, Ele quer ouvir hoje algo diferente. Ele quer ouvir: Pai, eu te amo. Pai, inclina os teus ouvidos. Pai, ouve a essência da minha oração diante de ti. Pai, eu te amo. Pai, inclina e ouve as minhas orações, porque as minhas orações, Pai, nessa noite vai ser diferente aos teus ouvidos. Mude a sua oração. As nossas orações diárias, Deus já conhece. Ele quer algo novo de nós. Ele quer uma mudança. Elias, ele orou, não tinha nuvem no céu, não tinha nada, mas pela fé, em crer na sua palavra, ele diz: sobe e vai ver o que está acontecendo lá do lado do mar. Sobe por 7 vezes, mais uma vez, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, na 7ª, eis que vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem. Esse é o milagre na minha e na sua vida, quando nós persistimos em oração diante de Deus. Esse é um milagre. Quando nós abrimos mão do nosso conforto. O texto diz que Acabe foi para casa comer e beber, mas Elias foi para o chão, colocou a boca no pó, orou a Deus, buscou a presença de Deus. É isso, amado, que Deus quer de nós. É isso que Deus busca de nós. É isso que vai fazer a diferença das nossas vidas diante do altar de Deus. Quando nós pararmos e entendermos que a nossa vida não é mais a mesma de outrora, a nossa vida mudou, a nossa vida tem um conteúdo, a nossa vida tem uma substância, a nossa vida tem um mocotó, que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós não precisamos viver tomando leitinho, mas precisamos da palavra de Deus. É essa palavra que nos enriquece. É essa palavra que nos faz diferente. É essa palavra que quando alguém chega perto de você e começa a falar: olha, eu estou sentindo algo aqui diferente. Gente, eu sinto a presença de Deus. Mas sabe o que é isso? É quando a gente paga um preço para buscar o Senhor. É quando a gente abre mão do nosso conforto para buscar a presença de Deus. As nossas orações só vão ser ouvidas por Deus quando nós abrimos mão do nosso conforto e colocarmos as nossas orações em ação, para que Deus possa agir ao nosso favor. Porque é muito fácil chegar em casa e ficar sentado, ver uma televisão, é muito fácil. Mas o difícil é você, de um dia inteiro de trabalho, tirar 2 horas para adorar.
Muitas vezes nós começamos a orar por algo e daqui a pouco nós nos perdemos na oração. Sabe por quê, amados? Porque nós não estamos orando ao Senhor como deve orar. Eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar na minha cama e agradecer a Deus pelo meu trabalho e pelo meu dia. Eu já saio de casa agradecendo a Ele pela minha ida. E quando volto, eu volto agradecendo a Ele pelo que Ele fez na minha vida, pelo meu trabalho, pelo meu salário, por aqueles clientes que Ele mandou para mim. Somos dependentes de Deus, nós temos que entender isso. E quando nós entendemos essa dependência de Deus, as coisas ficam muito mais fáceis para que nós possamos agir na presença de Deus. Elias, Tiago capítulo 5, versículo 17 diz que Elias era homem sujeito a falhas. Ele tinha os seus erros, ele tinha as suas dificuldades, mas ele orou e Deus cessou a chuva. E ele orou novamente e Deus fez a chuva cair. Elias era igual a mim e você, com as falhas, com os erros, mas ele tinha algo de diferente. Ele buscava ao Senhor, ele orava ao Senhor, ele buscava a presença de Deus. E quando nós buscamos a presença dele, ele entra na nossa vida e opera um milagre. Quer que teu filho volte para Jesus? Cava o coração de Deus. Quer que a tua esposa esteja? Cave o coração de Deus. Deus vai agir na minha, na sua vida, quando nós abrimos mãos do nosso conforto. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Quem não está mais sobre a vontade de Deus, já está fora do reino de Deus. Às vezes pessoas que vivem por uma aparência que não é. E Deus mostra pra gente quando não é. E você olha assim e você, caramba, esse cara aí, já ganhou tanta gente para Jesus. Como é que ele abre mão do reino? E quando nós abrimos mão do reino de Deus, é como nós dizemos assim para Deus: Senhor, fica na tua, que eu fico na minha. Não preciso do Senhor, o Senhor também não precisa de mim. Vai nessa tua força que eu vou na minha. É mais ou menos isso. Mas eu quero dizer para você que eu sou dependente dEle. Sou dependente dEle. Não abra mão dos preceitos de Deus na sua vida, da vontade de Deus na sua vida. Sabe? Busque a Deus, comece a orar com 5 minutos. E vai passando para 10, para 15, para 20, para 25. Daqui a pouco você está orando 1 hora e acha pouco. Malaquias diz: o que roubaremos ao Senhor nos dízimos e na oferta e nas nossas orações. Se o dia tem 24 horas, quantas horas nós devemos orar por dia? Roubamos ou não roubamos? 2 horas e 40 minutos. Aleluia, Jesus. É verdade. O que devemos fazer, amados, é orar. É no poder da oração que nós movemos realmente a mão de Deus. O seu problema é pesado? Ore a Deus. A Bíblia diz que Ele nos dá um fardo leve. E às vezes nós carregamos fardos, jugos pesados, por não orar, por não fazer o simples. Que a presença de Deus ela possa nos invadir. Que a presença de Deus ela não seja apenas algo falado, mas vivida.
Porque a grande Bíblia não é essa, a grande Bíblia é o meu e o seu testemunho. As pessoas têm que nos ler. As pessoas têm que aceitar a vir para a igreja, porque está lendo algo diferente em você. Ninguém vai vir para a igreja lendo um mau testemunho nosso. Mas quando vê que aquilo que nós falamos, cumprimos, naquilo que nós pegamos emprestado, devolvemos, as pessoas vão continuar vindo para a igreja. Então a nossa Bíblia somos nós. A palavra de Deus está em nós. Nós somos a palavra de Deus. Nós somos a palavra viva de Deus. Deixe os seus vizinhos olhar para você e dizer que você é uma mulher, é um homem de Deus. Esse lugar poderia estar repleto de gente, mas a Bíblia ela está se cumprindo no esfriamento. E a triste notícia é que muitos vão ficar. Porque às vezes nós vemos para a igreja todo dia, toda hora, e às vezes nós não vemos um milagre. Mas o maior milagre, ele já aconteceu. É a nossa salvação. Não abra mão. Não troque a sua salvação por nada nesse mundo. Não abra mão de Cristo por nada nesse mundo. Não abra mão de Cristo por coisas terrenas. A sua oração é o seu alimento. A sua oração é o seu combustível. A sua oração é que me mantém de fé dia após dia. Amém, amados? Essa é a palavra que eu trago para você nessa noite. Que Deus possa nos abençoar, nos dar graça. Amém, amados? Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, pastor.